Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós temos um bate-papo aqui super cabeça. Vamos falar sobre consciência masculina ou o homem consciente. Agora nós estamos no novembro azul, onde tem uma consciência da saúde masculina. Então nós queremos trabalhar várias questões do masculino. Então começa a mandar coraçõezinhos aí e convida todos os homens que vocês conhecem, namorado, marido, filho, amigo, e de repente algumas mulheres também que estão desejando um homem consciente, para a gente bater um papo aqui bem gostoso. E se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma contribuição, nós estamos aqui super à disposição para responder, tá bom? A Maquelis Medeiros está chegando logo e nós vamos conversar sobre isso. Ela é fisioterapeuta e ela também atende com as terapias integrativas complementares e vai ser uma delícia esse bate-papo aqui conosco. Então vamos que vamos. Chegando aqui agora, VaptVupt. E como pode melhorar ainda mais, né? Como é que vocês estão, moçada linda? Tá todo mundo aí de boa? Como que vocês veem essa questão da consciência masculina? O que se requer para que esses homens possam expandir a consciência e fazer isso com muito mais facilidade, alegria e glória? E você, que é uma pessoa maravilhosa que está disposta a encontrar alguém que possa fazer ainda mais um relacionamento consciente. Como seria se você pudesse ter isso com facilidade, alegria e glória? Olha ela chegando aí. Eba! E aí, tudo bom, querida? Como é Bom que vai? Bom dia! dia! Como é que você está? Tudo bem? Saudade de ti, Dino. Já tô com saudade, já pode voltar para o sul, dar Mas mais que classe vai, aqui. guria, vou voltar logo. Nossa, o sul é Isso bom aí. demais, né, cara? Eu também já estou morrendo de saudade. Então, estou aqui conversando com as Pois então, pessoas. Entramos no Novembro Azul e vamos falar sobre o homem consciente, as questões relativas ao masculino. Mas antes disso, eu queria que você se apresentasse para o nosso público. certo. Então, para quem não me conhece, eu sou a Maquelis Medeiros. Eu trabalho com facilitação de qualidade de vida através de diversas ferramentas quânticas, né? A minha formação básica, eu iniciei na fisioterapia e hoje meu carro-chefe é o Access Consciousness, que eu me apaixonei, virou minha menina dos olhos, né? E sempre tive uma pegada muito grande com mulheres, né? Trabalho com rodas virtuais, trabalho com. Agora eu vou retomando os grupos presenciais. Só que eu percebi nessa caminhada, Sereno, que não tem como a gente trabalhar o sagrado feminino sem olhar para o masculino, né? Tipo, sem honrar o masculino, a gente não está se honrando. Então, e essa curiosidade despertou mais nesse ano, assim, talvez porque eu comecei a fazer a leitura do livro, aquele Clube dos Ah, Cavaleiros, do Gary, e aí como eu me surpreendi, né, porque eu tinha um ponto de vista que, o homem é mais na dele, tipo, eu não vi o homem com os mesmos anseios da gente, e a partir daquele livro eu acho que abriu mais para eu olhar para que isso. E maravilha! aí não, vamos aproveitar esse novembro azul aí e explorar um pouquinho esses homens que já trabalham essa consciência, trabalham com consciência, para falar pra gente, né? Que maravilha! Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Como que você quer conduzir isso? Porque eu havia pensado em alguns temas, não sei se a gente abre para as pessoas fazerem perguntas ou se nós vamos conversando. O que eu poderia dizer inicialmente é que o seguinte, nesses cursos de expansão da consciência, do Access e de outras ferramentas também, o que que a gente percebe? Que cerca de 90%, no caso do Access, acho que 99% é um público feminino, né? E a minha percepção Sim. é que essa mulher empoderada, consciente, ela deseja um relacionamento também consciente, para ela poder ter uma comunhão ou, quem sabe, até um criacionamento. Só que para isso se requer consciência de ambos ou de pelo menos um deles, né? E aí eu vejo que essas mulheres, algumas se sentem um pouco frustradas porque elas se desenvolvem, elas se empoderam, mas de repente elas ainda estão escolhendo ah, alguns relacionamentos tóxicos que elas se dão conta e fazem a mudança, mas na verdade é aonde estão os homens conscientes.
Que é isso que a mulherada quer saber, né? Aonde que estão esses maravilhosos rapazes para que elas possam fazer o encontro? Como é que você poderia me ajudar a abordar esse tema nesse sentido? Ah, hoje, na verdade, eu falo pelos cotovelos. Quem me segue sabe disso, mas hoje tô muito afim de escutar a tua experiência. Tu, como homem, como é que tu entrou nesse universo da consciência? Como que é essa experiência para ti? Como que nós mulheres podemos ser um convite para atrair mais homens assim, para fazer com que os homens se despertem para isso, né? Eu assim, ó, eu tô com um trabalho paralelo que é o Rap com Elas, que é com a Bibiana, Uhum. né? Uma grande amiga minha. E a gente está fazendo a leitura do Mulheres que Correm com Que os legal. Lobos. Eu já li isso há mais de 10 anos atrás, só que agora eu quis fazer essa releitura com mulheres, Aham. né? Para a gente trabalhar esse sagrado feminino. E eu vejo ali que, na verdade, não tem como a gente trabalhar o sagrado feminino sem olhar para o homem também, né? Sim, sim. E como a gente despertar nesse homem que muitas vezes a gente pensa assim, não está consciente. Não, muitas vezes o homem é consciente, só que ele é mais sutil, né? E eu mesma, a minha experiência é a seguinte: eu tenho um relacionamento que hoje é um criacionamento, e no início, quando eu entrei no Axis, eu fui pro abuso, eu fui uma abusadora dele. Eu queria enfiar a goela abaixo tudo que era processo corporal, correr barras todo dia. E até eu me dar conta de que isso era um abuso, e que não é bem assim que a gente faz o convite, levou um tempinho. Mas eu comecei a criar muito mais no momento que eu olhei para isso diferente, Uhum, né? uhum. Então, eu acho que é muito legal. Vou contar um pouco assim da minha história, como é que eu cheguei nisso, né? Eu sou uma pessoa bastante curioso, um humanoide, então tudo que é curioso, tudo que me chama a atenção, eu corro atrás e vou ver como é que faz e tal. Então eu comecei fazendo uma série de treinamentos. Fui para a PNL, a Programação Neurolinguística, depois eu fui para o Reiki, do Reiki eu fui para o Magnify Healing, do Magnify Healing eu fui para a Diksha, e aí eu encontrei o Access. Falei, opa, encontrei minha turma. Isso fora os cursos de coach, de terapia e tal, fiz a Gestalt terapia e tudo mais. E o que eu percebi é que sempre nesses universos das terapias, do coach, dependendo de como você aborda, é um universo muito mais feminino. Você tem nichos de coach, por exemplo, que você tem um predomínio masculino, mas a grande maioria é feminino. Então, eu acho que essa busca pela a expansão da consciência, por melhorar de uma forma geral e estar nessa busca constante, é um aspecto até mais feminino que masculino. Porque o masculino é meio que assim, ó, isso aqui eu faço, eu me garanto e aqui eu paro. Só que, de repente, o que, que aconteceu, na minha percepção, nesses últimos anos? A mulher conquistou o seu espaço, né? Ela batalhou, ela conquistou, ela correu atrás. Hoje nós temos mulheres que ganham iguais ou mais do que os homens, que trabalham até mais do que esses homens. E ao ela se empoderar, ela perdeu um pouco da característica dela feminina. E os homens, ao perceberem esse mulherão desse tamanho, eles meio que se encolheram. Então, quando essa mulher chega em casa e fala, vou correr as tuas barras, vem aqui fazer tal processo, o cara fala, cara, já não basta o que ela faz, eu estou me sentindo cada vez menor. E é o inverso, né? Na verdade, o que essa mulher faz com esse convite para esse cidadão, para esse homem, é para que ele se empodere ainda mais. Então, eu vejo que é meio que um jogo. Não é que as mulheres tenham que diminuir sua intensidade, ou não. É talvez ser mais suave nesse convite, porque nós homens, nós temos uma série de barreiras, que é uma questão até cultural e da nossa própria criação. Então, o homem que é afeito a questões femininas, ele é tido como, digamos assim, não muito chegado, sabe? Então, tem uma série de preconceitos na nossa criação, na nossa postura, e que se exige, olha, se você é homem, você faz isso. Então, o homem é aquele protetor que na hora da briga ele se joga, é aquele que está sempre meio que protegendo a família, a mulher, os filhos e toda a sua colocação, a sua existência. E nisso, por outro lado, os homens embruteceram. Porque para ser homem, para ser macho, tem que ser bruto. Não necessariamente nessa mesma linguagem ou nessa mesma ordem, né? Então, o que a gente percebe? Que à medida que nós, homens, adentramos nesses universos, o diálogo com as mulheres fica muito mais fácil, porque nós percebemos que, de repente, a abordagem com a mulher é uma abordagem mais delicada, é uma abordagem mais suave, mais sutil, eventualmente é uma abordagem forte, mas aí você não fica preso a um estereótipo, a um padrão.
Porque geralmente essa que é a questão toda que eu vejo nesses momentos que nós estamos agora. É como se isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. E não existe mais isso, sabe? Tudo é coisa de todo mundo. Então, de repente, a mulher tem que lavar, passar, cozinhar, fazer acontecer e o cara vai buscar a grana. Tem casais que é exatamente o inverso. O cara faz tudo em casa, a mulher faz a outra parte. E não tem nada de certo ou errado, né? Aliás, isso é uma coisa que é maravilhosa dentro do WhatsApp, né? Não existe escolha certa nem escolha errada, só existem escolhas. Então, essa é a abordagem. No entanto, o homem, para se sentir pleno, segundo um coach americano, ele tem que viver em cima de um tripé: sexo, dinheiro e poder. Se esse homem não tem sexo, ele não se sente empoderado, porque é uma forma dele extravasar e ele perceber a função dele. Se ele não... Olha a dica aí, Olha mulheres. só, Olha a dica do sereno, hein? querem ter seu marido, Vamos empoderar esses querem ter seu homens. marido, seu namorado, seu crush mais empoderado, faz bastante sexo com ele. Ele vai se sentir o homem das galáxias, entendeu? Como pode Como pode, melhorar? tá vendo como é fácil tratar com os homens? E o outro é a questão do poder. Às vezes esse homem vai para o trabalho, lá no trabalho ele é mandado ou por um outro homem ou por outra mulher, e ele não se sente empoderado. Aí ele chega em casa e a mulher continua mandando nele. Então o cara fala, cara, eu não tenho lugar aqui onde eu possa mandar. E esse mandar não é não é a grosseria, mas é a pessoa se sentir empoderada, se sentir incluída, onde ele possa, olha, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, aquilo outro. E aí tem uma questão também que eu gosto de falar, quando a gente vai falar da questão do poder, é da forma de poder. A maioria dos homens, quando lideram, lideram de uma forma alfa, meio imperativa. Isso não quer dizer que as mulheres estão... Até, por, até porque isso é social, né? Sim, sim. Mas tem Isso muitos vem, homens que né? lideram... Homem não chora. Isso, Homem isso. não pode chorar. Isso. E tem Homem não muita... pode expressar sentimento. Verdade. E tem muitas mulheres também que também atuam dessa maneira. Elas lideram como alfa, elas são mais imperativas e tal. E tem muitos homens que lideram como beta, que é aquele mais de consenso, de reunião e tal, que são maravilhosos. Então não tem certo nem errado. Depende do tipo de empresa que você trabalha que vai acontecer. Então a gente falou sobre empoderamento, sobre sexo e a outra sem dinheiro. Um homem sem dinheiro, ele se sente meio incapacitado, porque acontece que a sociedade... Impotente. Exatamente. Porque, de repente, o que acontece? Você geralmente sai e se espera que o homem pague, mas se esse homem não tem, ele tem meio que dar um jeitinho e tal. Ok, está numa fase inicial, a mulher ganha igual você, dá para dividir. Mas a mulher também se sente muito mais à vontade quando ela é cortejada e quando esse homem banca ela dentro daquele conceito, né? Embora tenha umas mulheres hoje, não, direitos iguais, você não pode estar ganhando a Coca-Cola para mim, está pensando o quê? Babá. Tem toda essa questão aí para a gente trabalhar. Então, o que é que eu vejo hoje? Eu vejo que existem homens que estão nessa pegada da consciência, que estão se expandindo, que estão interessados em expandir mais, mas eu vejo também mulheres que não permitem esses homens de serem homens. Então, elas acabam desempoderando eles porque elas fazem sexo programado, segunda, quarta e sexta, terça e quinta, uma vez por semana, uma vez por mês, deixa o cara ali meio a ver navios. A questão da grana, elas têm mais e passa na cara do cara, tipo, ó, eu tenho, vou bancar, você é uma... Que de repente tem formas e formas, né? A mulher pode ganhar mais e até bancar, mas não precisa passar na cara, porque ela está desempoderando o masculino quando ela faz esse tipo de situação. Então, de repente, E são tantas questões, sabe, que dá para se trabalhar, e a partir daí eu acho que dá para construir um relacionamento super legal, de muita inclusão de ambas as partes. quando tu falou na questão do poder, que de repente o homem, né, usa essa maneira mais bruta, e que as mulheres também, porque da minha visão, assim, pelos grupos de mulheres que eu já acompanhei, que eu acompanho, a gente foi mudando de fase. Teve aquela fase que a mulher tinha que Sim, provar, né? Ah, vou pra rua, tem que ser polivalente, eu tenho que trabalhar, cuidar dos filhos, fazer tudo que é curso, porque ela tinha que provar que era melhor que o homem, né? E pode POC nisso tudo. E hoje eu vejo assim, ó, que até a pegada do nosso Rap com Elas, que é um trabalho virtual, feminino, a gente não tá buscando mais sim. isso, né? A gente tá naquele espaço assim, tá, como que eu posso me curar?
E como que eu posso melhorar esse meu relacionamento com o homem, né? Como eu posso ser um convite para ser mais leve? Talvez porque hoje eu já conheço o Axis, trabalho com isso também, eu consiga ver dessa forma. De repente já teve o meu momento que eu não conseguia ver. E tem uma questão que também tem essa visão que é da constelação Sim, familiar, sim. né? Que muitas vezes a gente vai para esse papel e sai do nosso lugar no sistema. E aí as relações ficam patinando. Com certeza. E eu acho legal porque o Axis tu pode trabalhar tudo isso correndo as barras sem ter que olhar para esse trauma e drama aí, Com certeza. De né? repente, Das crianças. inclusive tem outra questão que nos diferencia bastante. De uma forma geral, as mulheres adoram a DR, discutir a relação. Os homens, de maneira geral, eles detestam, porque as mulheres gostam de falar sobre o mesmo tema várias vezes. Para a gente, uma vez que foi debatido aquele tema, acabou. E a mulher ela fala a mesma coisa 50 vezes. Então, para a gente é meio repetitivo e nos leva para um lugar de desconfiança. Tipo assim, aí, você saiu ontem com quem? Aí saí com os amigos que me cerveja e voltei para casa. Ah, legal, morreu. No dia seguinte, peraí, quem é que estava na mesa? Aí você conta, o assunto não acaba, sabe? Aí a gente fica, peraí, eu estou sendo controlado, eu estou sendo vigiado, ela confia em mim, ela não confia em mim. É uma pegada do feminino, é uma pegada mais do controle. E aí começa a gerar confundimento, porque uma coisa que a maioria das mulheres esquecem é que nós, homens, fomos doutrinados pelas nossas mães. Ó, vai no supermercado, compra um quilo de açúcar, uma latinha de leite condensado e tal. E às vezes a gente esquecia. O que é que elas faziam? Faziam uma listinha e mandava pra gente. Hoje a mulher fala, vai lá no supermercado e compra isso. Se não anotar, o cara não vai trazer, porque ele esquece, é natural dele. Igual a gente perde sapato, óculos, tantas coisas na casa, porque a gente não tem essa memória, talvez também porque a gente não foi criado com essa memória de achar. Porque de repente você tem a mãe que está te fazendo as coisas, tem a irmã, às vezes tem a avó, tem uma tia. E já as meninas, elas são mais exigidas desde o nascimento. Olha, tem que arrumar a caminha, seu quarto não pode ficar feio. Não, 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 não. Cuidar, né? Exatamente, elas são mais cuidadas ou exigidas desde muito pequenininhas. E outra, a menina, ela mal começa a andar, ela já começa a arrastar uma boneca, ela já tem que cuidar de alguém. Inicialmente é a boneca, depois é o irmão, depois é o namorado, é o marido, e a mulher ela é acumuladora de cargos, né? Ela, quando criança, cuida da boneca, depois é dos irmãos, ela namora do namorado, ela casa do marido, aí ela adota o sogro e a sogra, os cunhados, depois ela adota os filhos das amigas, então no final ela tem milhões de atividades para poder dar conta. E nós homens não necessariamente. A gente casa, a gente se transfere para uma outra casa. Geralmente nós somos adotados pelas nossas sogras, que viram nossa segunda mãe. O nosso sogro vira nosso segundo pai. E às vezes a rixa tem muito mais a ver com a nora e a sogra do que com o genro e a sogra. Então, é como se o nosso universo masculino fosse um universo muito protegido pelas mulheres. É muito comum, às vezes, você brigar com a sua mulher e a sua sogra ficar do seu lado. E ela fala, pô, mãe, mas a filha sou eu, não é você e tal, não sei o quê. Porque tem essa questão dessa proteção, entre aspas, do masculino. E eu acho que talvez por conta disso, os homens acabam terceirizando a consciência, sabe? Ah, deixa que a minha mulher faça, ela vai expandir e eu vou pegar uma carona. Só que, de repente, essa mulher está interessada num companheiro que esteja na mesma pegada que ela, porque ela pretende ir para a galáxia, entendeu? Ela não quer ficar ali só em 2 ou 3 planetinhas, não. Ela quer expandir para lá das galáxias. E daí, de repente, como seria que nós pudéssemos ser o convite para que esses homens pudessem vir? Primeiro, eles podem vir, são super bem-vindos. Se eles não se sentem à vontade com a facilitadora mulher, buscam um facilitador homem. Independente disso, porque de repente o facilitador é o mesmo, né? Ou o conteúdo é o mesmo, mas tem aquela questão da afinidade. A outra coisa é, as mulheres poderiam, talvez, correr mais as barras dos seus companheiros ou dos seus filhos, de quem quer que seja, introduzir os processos corporais de uma forma suave, não imperativa, que é a mesma coisa como a gente faz com os nossos filhos. Então, por exemplo, quando eu faço com meu filho, com a minha filha, eu falo, olha, às vezes a minha filha fala, nossa, pai, estou com uma dor de cabeça, estou com enjoo, ou estou com uma cólica, eu falo, deita aqui que eu vou te fazer. Se eu disser, vou fazer as barras para expandir, ela vaza, entendeu? Eu tenho que falar, deita aqui que eu vou fazer uma magiquinha em você e vou tocar no seu corpo. Pode ser? Ela pode, ela deita no sofá e eu faço. Já o meu filho tem mais consciência, ele já fez várias classes do Axis, já fala, pai, qual as minhas barras, ou então
me faz uma facilitação aqui. E a gente vai, conversa e tal. Mas eu percebo e percebia no passado que quando eu forçava, olha, você tem que fazer, porque isso vai ser legal, eles espanavam, entendeu? Porque de repente era uma coisa mais imposta. E aí o convite tem que ser um convite mais suave, do tipo, olha, eu posso ser uma contribuição para você nesse momento e tal. E ao mesmo tempo, dar o suporte para que a pessoa possa se sentir à vontade. Porque sabe uma coisa que eu percebi logo quando eu entrei no ato, ou mesmo antes, eu me sentia um pouco desconfortável no meio de tanta mulher, sabe? Às vezes você entra numa sala, tem 100 pessoas, vamos supor. Tem 5 homens ou 10 homens e 90 mulheres. A gente não consegue nem abrir a boca. Quando a gente abre a boca, a mulherada já bate, meio que mandando a gente calar a boca, sabe? Então, é como se fosse um atropelo. E eu acho que essa mulher meio masculinizada, que tem um pinto energético, que está na rua, querendo enrabar todos os homens que ela vê pela frente, sabe? Então, de repente, essa mulher poderia dar uma repaginada na história. Agora há pouco mesmo eu fiz uma imersão. Eu era o único homem no meio de 14 mulheres. Eu abri a boca para levantar, Uau. fui eu levantar o coisa, a mulher já fazia assim, sabe? Eu não abri a boca, eu falei, epa, peraí, eu também tenho voz, eu quero falar. Aí eu fui, me expressei e 2 ou 3 começaram a me debater, ou combater. É que eu acho que também nós estamos vivendo um momento em que os homens não podem se expressar, os homens não podem se colocar, porque eles têm que se colocar de uma maneira ou feminina, ou de uma maneira que favoreça a mulher. É como se a gente não tivesse mais a voz, nem a oportunidade, ou o momento, ou a ocasião de se colocar como homem. E aí a coisa fica chata, entendeu? Porque, de repente, se eu estou num ambiente que só tem mulher, e as mulheres só falam de coisas de mulheres, eu perco um pouco do interesse. Porque, sabe, por exemplo, a gente está numa roda e fica, então, vou pintar meu cabelo, minha unha. E o Kiko, eu não pinto meu cabelo, eu não pinto minha unha, é um tipo de assunto que não me interessa. Entendo que é interessante, que é profundo para as mulheres, mas não é uma coisa que assim me chame muita atenção. Agora, se a gente for trabalhar, for conversar sobre relacionamento, for trabalhar sobre sexo, for trabalhar sobre poder, sobre dinheiro, sobre expansão da consciência, aí é legal, porque aí a gente sai dessa onda do masculino e do feminino e nós vamos para o ser infinito. Um ser infinito tem sexo? Não, um ser infinito faz sexo. Então eu posso ser um homem feminino, como você pode ser uma mulher masculina. E está tudo certo. Isso não quer dizer que a gente é gay. E nada contra, cada um se diverte por onde quiser. Mas a questão toda é como que a gente pode encarar isso de uma forma mais consciente, de uma forma muito mais ampla, sem aqueles tablados ou tablões ou caixas, sabe? A mulher é isso, ela só pode isso, o homem é isso, aquilo é só isso. E o que eu percebo na minha experiência como homem é que quando a gente está diante de uma mulher empoderada, uma mulher forte, e eu particularmente curto esse tipo de mulher, é a mulher com a qual eu procuro me relacionar, ela quer sair para a rua e ser uma leoa e fazer o que tem que fazer e usar toda a sua potência. Entretanto, quando ela volta para casa, ela quer ficar no peito masculino onde ela possa ser uma gatinha. Porque isso faz parte do ciclo da mulher, sabe? Do próprio dia a dia dela. Ela vai, enfrenta, ela volta e relaxa. E ela quer ser cuidada, ela quer ser amada. E ela entra naquele processo da menina, da mulher, e não da a CEO, a empoderada, a profissional, sabe? E às vezes isso meio que cansa um pouco. E isso, para nós, homens, é espetacular, sabe? Porque você vê que tem uma mulher forte, que ela não precisa de nada de ninguém para se defender, mas que quando ela está diante de você, ela se coloca como uma mulher, como uma menina. E aí, para nós, é uma satisfação enorme, porque aí você exerce seu poder, a sua parte do sexo e a parte do dinheiro, a gente pode ver ou negociar essa questão, e aí você consegue manter esse homem empoderado e essa mulher empoderada dentro do que cabe, entendeu? Sem necessariamente um ter que apagar ou abafar o outro. Eu acho que isso é muito interessante se colocar, porque eu percebo que às vezes as mulheres continuam fazendo bastante e elas realmente conquistaram esse espaço. Entretanto, elas não estão conseguindo um lugar onde elas possam descansar o feminino delas. E, de repente, é nossa função como homem consciente perceber que essa mulher, ela quer ter um momento de descanso, ela quer ser mimada, ela quer ser menina, ela quer ser mulher. E, nesse lugar, ela se retroalimenta para, no dia seguinte, ela fazer ainda mais, entendeu? E aí ela se sente plena.
E aí, na minha percepção, um homem consciente, sabendo que a mulher se comporta dessa maneira e que ela requer essa energia para brilhar ainda mais, como seria se nós pudéssemos dar isso sem elas ficarem pedindo? A gente dá porque a gente gosta, a gente dá porque a gente é homem, a gente dá porque a gente quer ver essa mulher linda, empoderada, maravilhosa, brilhando, porque isso é que é legal. Lá atrás o conceito era, por trás de um grande homem tem sempre uma mulher. Hoje por trás de uma grande mulher, de um grande homem, existe um grande parceiro ou uma grande parceira. Então a questão não é esperar que eu cresça para encontrar uma mulher que me dê sustentação. Não. Essa mulher vai me dar sustentação ficando do meu lado, brilhando tanto quanto eu, porque as coisas mudaram, os espaços mudaram, né? Eu acho duas coisas que falou que eu acho interessante. Uma foi bem no início dessa tua Sim, fala, da questão das diferenças, né? Que as mulheres querem ter um pinto sim, energético, sair mandando e fazendo tudo e meio que atropelando os homens. E que às vezes acontece de uma forma bem inconsciente. Daí da importância do estado de presença, sim, né? De dar espaço para o outro homem. E é uma fala de alguém que manja da coisa, tá? Se tu, dentro de um ambiente assim, percebe esse baque quando a mulher não dá espaço, imagina esse homem, sim, né, que foi educado para não chorar, para não demonstrar sentimento, para ser provedor, quando começa a olhar mais para isso e vai para uma classe dela e é atropelado, uma classe dessas e é atropelado. Então, quanto nós mulheres podemos, né, ir para a vulnerabilidade, para a presença de ser receptiva com esses homens, que também tem a ver com o feminino. E outra coisa é a questão dessa vulnerabilidade da mulher receber essa acolhida também, aham, né, sim, Serena? sim. Porque não adianta o homem estar ali disponível para ofertar isso e daqui a pouco a mulher não baixar as barreiras e ir para a vulnerabilidade de receber todo esse carinho, toda essa atenção. E até é legal falar da vulnerabilidade porque é um dos 5 elementos que tu trata no Sim, fundamento, com né? Que é a certeza. classe que tu Com facilita. certeza. Então, a questão da vulnerabilidade ela é fundamental para ambos, né? Por exemplo, se uma mulher chega para o cara e fala, olha, eu estou cansada, hoje eu estou exausta, de repente vai lá você fazer o jantar, ou vai fazer o que seja, ou vamos sair para jantar, ou então, como que nós poderíamos mudar a rotina da nossa casa e tal? Na verdade, nós confundimos muito a vulnerabilidade com ser capacho ou ser submisso, e, ao mesmo tempo, em alguns momentos, essa vulnerabilidade como a ferramenta de manipulação. E, às vezes, pode ser apenas um diálogo, igual o rapaz, o cara também pode falar, olha, do jeito que a gente está conduzindo, não está legal para mim, não está leve, eu não estou tendo o sexo que eu gostaria, ok, que não precisa ser todo dia, mas se for possível também vai ser legal. Mas, sabe, se colocar diante dessa situação e a mulher reavalia, mas não como uma briga. O que eu percebo, Maqueles, que para mim é muito fundamental dentro dessa questão, nos cursos que eu participo, não só como facilitador, mas que eu sou facilitado, é que existe uma disputa entre o masculino e o feminino. Então as mulheres falam, como é que eu faço para domesticar meu homem? Primeiro que seu homem não é cachorro, né? É cavalo. Você não tem que domesticar ele. Você tem que dar gostoso para ele e negociar o resto. Porque homem sem sexo não tem negociação. As mulheres querem discutir com um homem que tem uma mesa do bar, só que o cara está pensando, eu vou comer ela agora ou depois. E ela está pensando na expansão da consciência. Não vai funcionar, entendeu? Se você quer expandir esse homem, primeiro dá gostoso para ele. Depois você conversa o resto, porque a nossa linguagem, ela passa muito pelo sexo. E a gente se sente empoderado quando a gente faz sexo. Então, as mulheres, quando falam, então, acho que todo dia é demais. Aí 2 vezes, quando começa a colocar o calendário, o cara já fala, ó, aqui não vai rolar, eu vou ter que ir para a rua, ou então com essa mulher não vai acontecer. Mas você já está dentro de um casamento, ou dentro de uma relação. As coisas estão super funcionais, ou estão caminhando. E eu acho que às vezes as mulheres se desconectam disso, dessa vontade, desse requerimento do masculino. Porque às vezes o masculino é uma coisa louca, porque nós queremos ser homens o tempo inteiro, mas em algum momento a gente também quer ser menino, sabe? Então, um cafunézinho, um beijinho, uma cariciazinha, um tititi, uma comidinha gostosa também é muito legal. E depois isso tudo aciona na gente o homem marão que nós somos, entendeu? Aquele homem mizarrão e chega, opa, vamos lá, e aí eu posso ser o troglodita, eu posso ser o gladiador, e ao mesmo tempo, não, eu posso ser um menino um pouco mais retraído, que eu acredito que isso, no fundo, é o mesmo que as mulheres desejam. Elas querem ser acariciadas, elas querem ser Sim. acatadas, mas elas também querem ser empoderadas para elas virarem uma super mulher e irem para a vida.
O que eu percebo que em alguns momentos, não sei em que momento que a gente se perdeu, nós homens, é que nós ficamos assistindo a essas mulheres evoluírem e nós desistimos no meio, entendeu? Tipo, olha, a mulherada assumiu o mercado de trabalho, elas estão empoderadas, essa mulher é forte, então eu não vou ficar com a mulher assim, eu tenho que pegar uma mulher que é mais ou menos frágil ou uma mulher que não tem tanta personalidade, que aí eu consigo dominar. Como se a gente tivesse o domínio sobre uma mulher. Ninguém domina ninguém, a não ser pelo poder ou pela força. Eu acho que é muito mais jogo dominar pelo amor e pelo empoderamento, sabe? Do criacionamento. Essa mulher forte, ela quer muito mais. Dá toda a sustentação para ela. Ela vai ficar tão grata que ela vai ficar a gatinha do teu lado. Agora, se você tenta fazer um gaslight, desempoderá-la, acabar fazendo abuso psicológico extremo, Não se cria, né, não se Sereno? cria. Aí vira uma Não briga. se cria. E aí vira um ringue, né? E eu acho que aí perdemos todos, sabe? Aí eu fico. Sabe uma coisa que muito me preocupa, por exemplo? É quando, às vezes, nas classes, ou em alguns workshops, ou mesmo às vezes mensagem, vêm alguns homens me pedir sessões. Principalmente rapazes jovens, de 20, 25 anos, até 30, 35. E eles estão completamente perdidos na relação. Outro dia mesmo, um amigão meu, que fez o curso Fundamento com a mulher, comigo e tal, ele falou, cara, não sei o que aconteceu, eu estou perdendo interesse sexual pela minha mulher, as coisas não estão batendo, e a coisa está difícil, tal, tal. Vamos fazer uma sessão online, ficamos 2 horas conversando, e de repente eram pequenos ajustes. Ele estava se sentindo ferido com o masculino dele, porque a mulher estava expandindo muito, ela tomou muito espaço, e ele, para não feri-la e para manter ela nesse espaço, ele entrou num espaço de Uau, se cortar, de se autoferir. que Aí coisa. ele começou a ficar menor, menor, menor. O que é que aconteceu? Acabou a libido, acabou o tesão. Ela ia para cima dele e ele não conseguia dar conta. E ele falou, cara, eu falei, vocês são muito jovens, 30 e poucos anos ele tem, ela tem 20 e poucos. Eu falei, não, tem algo aí que deve ser ajustado. Fizemos uma sessão, ele foi para cima, reverteu o jogo, me mandou uma mensagem agora, 2 meses atrás, falou, olha, não só deu tão certo, como ela está grávida, nós vamos ter um filhinho. Olha que coisa linda. Como pode Como pode melhorar? melhorar? É uma questão de ajuste, sabe? E eu percebo também que as meninas, as mulheres, elas fazem isso de forma inconsciente. Eu não acredito, sinceramente, que uma mulher vai querer desempoderar o homem que ela ama, que está do lado dela, seja o pai, o irmão, o marido, o amigo, o crush, o namorado, de forma consciente. Tem algumas que fazem isso, mas eu acho que é uma minoria. Eu acho que a maioria quer ter um homem empoderado, um homem para chamar de seu, e que possa prover dentro da relação de uma forma mais equilibrada. Só que como elas não têm consciência de como os homens funcionam, porque os homens não falam, elas ficam meio assim, vamos por tentativa e erro. A fulana faz assim, dá certo. O ciclano faz assim, dá certo. A pessoa sai nessa mimetização, ela sai copiando os relacionamentos e não se dão conta, porque essa é uma das coisas que é muito legal que a gente aprende no fundamento, né? Na mimetização biomimétrica. Você entende ou você procura entender as pessoas que você gosta ou as pessoas que você não gosta e você acaba imitando, copiando e Copiando. sendo ela. Então, por exemplo, às vezes, ou na maioria das vezes, nós copiamos os relacionamentos dos nossos pais. Às vezes, se eu estou dizendo, na minha casa eu tenho um pai que é submisso e a mãe que é autoritária, ou que ela é, digamos, a dominante, ele é o submisso, ele é... E aí começa a ter uma questão de que, peraí, as mulheres já entram num parâmetro de que, peraí, para eu conseguir um homem legal, eu tenho que ser dominante. Então ela vai atrair que homem submisso. De repente, talvez não seja esse homem que vai fazer ela mais feliz. Eu não estou dizendo que está certo nem errado, tá? Estou falando só de termos de padrão. Só que às vezes, para o cara, para o filho, é assim, peraí, para eu me dar bem num relacionamento, eu tenho que ser submisso. Se o cara for alfa, ele não admite, mas ele não tem parâmetro. E aí ele tem que construir toda uma outra história. E como seria se nós pudéssemos destruir, descriar todos os relacionamentos que a gente já utilizou como referência, que não tivesse referência de nada e pudéssemos começar do zero? E tudo que isso aí representa, vamos destruir e descriar agora? Me dá um Sim, pode pode POC. tudo isso aí, vamos começar do zero. Porque essa é uma grande dica, né? Que o Gary Douglas, o fundador do Access Consciousness, fala. A cada dia pela manhã, destrua e descria todos os relacionamentos que você teve com qualquer pessoa e começa do zero. É como se você tivesse a cada 24 horas uma oportunidade de criar um relacionamento diferente.
Só que quando você vem Com a mesma pessoa, né? exatamente. Só que quando você vem E dessa família, por exemplo, em que as mulheres são empoderadas e elas são dominantes e elas mandam nos maridos e faz e acontece, isso é tido como uma característica forte. Aquela mulher que não consegue fazer isso, ela é tida como uma mulher fraca, entendeu? E isso é memetização. É como se as mulheres não tivessem escolha de escolher o homem que vai ficar com elas, que vai ser maior contribuição. Não, elas estão buscando um homem que encaixe no padrão da família para elas poderem ser aceitas na família como mulheres poderosas. e, Quem te disse que bater e na mulher é empoderamento? Ou bater no homem é empoderamento? Muito pelo contrário, né? Isso é violência doméstica. isso é falta de recurso, né? É Total. falta de recurso. Uma coisa que eu acho legal a gente trazer também, Serena, que às vezes a gente vai moldando o homem e vai apagando ele, né? Porque o quanto a gente se atrai, de repente, por um homem que a gente considera poderoso, né? Porque se a mulher tem essa coisa de ir para frente, de querer expandir, no fundo, o que que ela quer criar no lado dela? Alguém que Sim, acompanhe. Nenhuma mulher vai para um relacionamento querendo que não dê sim. certo, né? Eu acredito que se alguém vai para esse caminho, não é E os consciente. homens E também. aí, o quanto Nenhum às homem vezes a entra num gente. relacionamento para dar errado. Exatamente. E aí eu fico pensando assim, né? O quanto de repente tu, tu conquista um gato guerreiro, né? E quando tu vê, tu vai transformando ele num gatinho pelo teu jeito de manejar a situação. Porque eu não tinha essa visão, mas depois que eu li esse livro, O Clube dos Cavaleiros, eu vi que o homem, ele vai muito, ele tenta muito agradar a mulher que tá com Sim. ele. Então ele vai comprando, eu não posso estar falando uma bobagem, daí tu me Ah. corrige, mas parece que ele vai comprando os nossos pontos de vista para tentar agradar essa mulher. Sim, sem dúvida. Então, quantas vezes a gente. Sabe o que, é que acontece com muita frequência? É que a gente acaba se automutilando nas relações de uma forma geral. O próprio Gary Douglas, né, o fundador do Access Consciousness, ele fala que a melhor forma de dar certo num relacionamento é a automutilação. Então a mulher fala, o cara fala para a mulher, olha, eu estou indo fazer a minha vou bater a minha pelada da quarta-feira, vou chegar um pouco mais tarde. Aí a mulher faz um drama. Aí ele, ok, eu não vou. Toma meu braço esquerdo. Então, meus amigos me chamaram para tomar um shopping hoje, na quinta-feira à noite. Imagina, você vai tomar shopping e eu vou ficar aqui com as crianças? Então eu não vou. Pega meu braço direito. Então a gente teria que ir na mamãe no domingo. Não, imagina, de jeito nenhum, a gente já combinou. O domingo é na casa da minha mãe, não na sua mãe. Pega minha perna direita. Então, o que que acontece? A mulher, ela vai moldando esse homem, ou mutilando esse homem, até que ele fica sem nada. O inverso também é bastante verdadeiro, tá? Então, o que que acontece? O homem, ele às vezes, ele cede para evitar confusão. Porque o homem, na maioria das vezes, detesta discussão, detesta barraco. E as mulheres são barraqueiras natas. Elas adoram fazer piti. Isso faz parte do feminino. E é lindo a mulher dar piti, porque quando ela não dá piti, ela fica emburrada. Ela dá o piti dela e passa. Igual a gente dá, fala 50 palavrões, a mulher dá um piti, dá uma sapateada, faz. A gente vê isso desde criança, as meninas fazendo isso. Isso faz parte do feminino. Só que o que acontece? Nós, homens, na maioria, quando encontramos uma mulher, a gente não entra no lance de que, olha, eu vou mudar essa mulher para mim. A gente entra pelo conjunto da obra. É bonita, é gostosa, beija bem, o sexo é gostoso, é uma pessoa que me ama. Ok, vamos construir uma família. Já a mulher, além de olhar tudo isso, ela entra numa de ser salvadora e vou mudar este homem, entendeu? Ninguém muda ninguém. E outra, não tem certo, não é errado, só tem escolha. Então a mulher entra num processo de que ela, com o amor dela, com a vontade dela, com o desejo dela, ela vai moldar esse cara. Na verdade, ela vai mutilá-lo. E o que é que acontece na maior parte das vezes? Esse rapaz, ele não se sente bem inserido, ele ou vai procurar um amante, ou ele vai buscar uma outra mulher fora do relacionamento, onde ele possa ser homem e empoderado. Então, essa questão do vou moldar, vou fazer acontecer, eu leio como uma mutilação. E aí, no caso do homem, o que, que acontece? Se a mulher de manhã fala uma coisa, fala de tarde outra, fala de noite, aquele que eu estava falando da repetição, enche o saco. Aí você fala, meu Deus, é melhor eu nem falar e nem ir, porque eu não aguento mais, sabe? E essa é uma coisa que nós, homens, devemos trabalhar.
é essa questão da insistência. Olha, vamos colocar todas as cartas na mesa, porque a hora que acabar esse assunto acabou. Quando ele voltar, falou, ó, tá voltando de novo. Então, quantas vezes você precisa que eu fale para você entender? Se você quiser, eu gravo um áudio para você e você fica escutando. Mas não me enche o saco, entendeu? Só que é muito... Nem todo homem se coloca dessa maneira. Por quê? Porque essa mulher faz chantagem emocional, ela entra na vitimização. E, às vezes, a mulher também tem uma arma que é muito poderosa em relação a nós, que é a moeda do sexo. Se você não faz o que eu desejo, eu não dou gostoso para você. Os homens se relacionam para fazer sexo. As mulheres fazem sexo para se relacionar. Quando a mulher já tem um relacionamento, ela só quer se relacionar. Ela não quer fazer sexo necessariamente. E nós nos relacionamos para fazer sexo. Aí quando você se dá conta, ok, então eu vou abrir mão disso, eu vou, sabe? E aí é uma merda, porque no final fica ambos mutilados, fazendo uma série de projeções e para evitar a rejeição, ou trabalhando só nas expectativas. Aí a coisa não flui. E aí dá isso no que dá. Casais que estão juntos, mas que a relação já morreu faz horas, mas não tem coragem de se separar, porque a separação implica em a divisão de bens. E tem também ainda, é engraçado, porque lá atrás, há 30 anos atrás, uma mulher desquitada era uma mulher, assim, sei lá, cheia de preconceito, né? O homem nem tanto. Era excluída, né? Exatamente, o homem nem tanto. Era aquela que era meio excluída do grupo. O homem nem tanto, mas hoje ele é tido, quando você vê um casal, ou o homem ou a mulher independente que se separaram, é como se fosse assim, eles têm um problema. Olha que coisa louca, se você não casa, você tem um problema. Se você casa e não tem filho, você tem um problema. Se você separa, você é problemático, você não conseguiu manter a relação. É como se a gente não tivesse escolhas, entendeu? Quanta caixinha que a gente tem que destruir para poder viver um relacionamento ou um criacionamento do jeito que você conseguiu dar. Eu acho que é muito legal assim, ó, isso é o que eu dou conta. É pegar ou largar, porque senão é muita caixinha para entrar. E esse jogo é um jogo bastante difícil. Muitos homens, no início, os homens amadurecem um pouco mais tarde que as mulheres. As mulheres amadurecem muito cedo. Então, as mulheres têm muita clareza sobre o que elas querem no relacionamento. E nós, homens, às vezes só vamos nos dar conta bem mais atrás, bem mais para frente. É natural da gente. Então, quando falar é meu marido, meu amigo, é um pouco infantil. Nós somos homens um pouco infantilizados por conta desse excesso de proteção do próprio feminino. A mãe, a tia, a avó, a irmã, a amiga, a mulher e tal. Então, de repente, talvez, nas próximas ou nas futuras educações, como seria se nós pudéssemos transferir mais responsabilidades para esse homem, até na fase inicial, não a responsabilidade do trabalho, sabe? Mas essa responsabilidade com autocuidado. Se você for olhar, por exemplo, eu diria que, não sei qual é a porcentagem, mas nós homens temos até problema para passar creme. Às vezes eu vou no dermatologista e fala, passa. Os 3 primeiros dias à noite eu lembro. Os cremes já comprei em 50 potes, eu jogo fora porque vence eu não consigo passar, entendeu? Já as mulheres, elas sentem que a pele está áspera. Eu só sinto quando a minha namorada passa a mão em mim e fala, olha, está na hora de passar um creme, esse negócio não está legal. E ela passa. Eu não tenho essa minha percepção corporal tão ativa de eu perceber essas coisas, entendeu? Serena, aproveitando que tu está trazendo esse assunto para o corpo, como funcionam os processos corporais para os homens? Porque, tipo, realmente a minha grande demanda de cliente aqui são mulheres. É 5% no máximo homem que chega para mim sempre para correr barras. A maioria não conhece o processo corporal do Axis. Por quê? Ah, minha esposa veio e viu dizer que isso é bom para ganhar dinheiro. Então, eu vou te dizer que a minha demanda são homens que chegam aqui para ganhar dinheiro, né? E aí, como eu sou muito apaixonada pelo facelift, eu acabo assim, primeira sessão eu como só as barras, a segunda eu digo, cara, como seria receber um processo assim, assim? Porque eles têm essa coisa, ah não, facelift é para rejuvenescer, eu não preciso disso. Mas como eu percebo que aumenta muito a assertividade de comunicação, sim. Né? Aí eles vêm para a marca, recebem uma vez, já sai mais alegre, já sai menos carrancudo, aqueles que são mais fechados já sai mais aberto, mais comunicativo. E as esposas, às vezes, trazem essa coisa. Vai, ele mudou em casa. Ele tá uma pessoa que tá mais carinhosa, que tá demonstrando mais, tá conseguindo se comunicar. Então, aqui essa é a experiência que eu tenho, que aumenta muito a assertividade, tanto com a família, né, com esse demonstrar afeto por filho, por esposa,
quanto também uma assertividade de comunicação com chefia, ou tipo, quem gerencia se sente, facilita o contato com os funcionários. E tu, Sereno, traz para nós, assim, como que os outros processos corporais, como é que essa tua experiência, o que mais que expande, que abre essa questão corporal? Então, os processos corporais, assim como as barras, que também é um processo corporal, eles são muito úteis e indicados para crianças e também para os homens, porque tanto as crianças como os homens, eles não se expressam na sua plenitude. As mulheres conseguem se expressar, se colocar de uma forma muito rápida e é muita clareza, porque as mulheres trocam muito essas experiências. Nós homens não trocamos muito entre nós homens. Por exemplo, se eu estou com um processo lá, numa briga no relacionamento, ou qualquer tipo de coisa, se eu falo para um só, ok. Mas se eu falo na mesa de bar, eu sofro bullying, entendeu? Tipo, levei um pé na bunda. Aí eu vou começar, os caras vão falar, até porque você não fez gostoso, você... Nanana. Então, entre nós homens, não existe tanto acolhimento para essas questões, como no caso das mulheres. Então, correr as barras com frequência ou fazer os processos corporais, como facelift, mimetização biomimétrica, MTVSS e todos os outros, é muito interessante porque você vai trabalhar a célula e a memória celular no sentido de guardar aquele trauma ou aquela informação e aquilo é liberado durante o processo que você está correndo. Então, às vezes esses homens se tornam conscientes sem que haja uma conversa. Porque às vezes para os homens é muito difícil essa conversa. Às vezes mesmo na terapia ou no coach, determinados temas deixam os homens meio desconfortáveis. É lógico que é uma evolução com o passar do tempo naquela terapia ou naquele processo de coach, já que ele vai evoluindo e eles vão se soltando mais. Mas na maior parte das vezes não. Então, de repente, fazer esses processos corporais é interessantíssimo para trazer não só uma autoestima, no caso do facelift, mas trazer mais interesse, mais integridade, sabe? De repente, eu posso me libertar de um trauma ou de uma outra coisa qualquer que eu ainda não tenho consciência. Eu percebo que existe um desconforto, mas eu não percebo. E aí você trouxe a questão do facelift. O facelift ele foi desenhado para o rosto. Seria o rejuvenescimento energético facial do Access Consciousness, né? Onde nós vamos implantar ou introduzir algumas energias para trabalhar a gravidade, toda a questão da beleza. Só que eu acho que tem um certo preconceito com o facelift. Embora ele tenha sido desenhado para o rosto, ele pode ter efeito em todo o corpo. Então, de repente, um homem fala, ou a mesma mulher, não vou fazer facelift, porque isso aqui é para rejuvenescimento, isso aqui é estética, isso eu não quero. Como se a estética não fosse importante. A estética também é importante para o homem. Um homem bonitão, empoderado, não precisa ser lindo, maravilhoso, estar com a barriga pequenininha, entendeu? Mas ele se sentindo bem nesse sentido, é aquilo que a gente estava trabalhando no tripé. Ele vai estar trabalhando o tripé do empoderamento, do poder. E o que é mais legal no facelift é que, como efeito colateral, que sei que a gente pode dizer isso, ele trabalha a nossa libido. Então, como pode ser ainda mais interessante, mais divertido e melhorar ainda mais? Você vai fazer um procedimento, correr um processo de aproximadamente 45 minutos, uma hora, no qual você, além de se sentir mais jovem, você vai se sentir muito mais ativo. Isso é maravilhoso para todos, né? E aí entra mais uma questão, né, que as pessoas que recebem comentam. Eu amo receber também facelift. Que, na verdade, no momento que tu recebe esse processo, e daí pode focar nas minhas definições, mas como a gente vai liberando os julgamentos que a gente tem, né, a gente vai se tornando também mais interessante no olhar do outro. É como se tu acabasse se tornando mais atraente até, Com né? certeza. O quanto, de repente, isso também... A gente falou muito em relacionamento aqui. Então, quanto isso pode ser uma contribuição também, a cereja do bolo para os casamentos, para os namoros, enfim, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal. A gente está falando do relacionamento, mas eu prefiro falar dos encontros. Porque tem pessoas que têm encontros maravilhosos, mas são fortuitos ou eventuais, né? Se você tem um relacionamento, você vai proporcionar mais encontros. Quando eu me refiro ao encontro, eu me refiro a um masculino e um feminino saudável, sustentável, interessados em contribuir com o outro. Pode ser por apenas um encontro, um bate-papo,
como pode ser para a vida, né? Boa parte. Exatamente. É isso, quando você entra nesse espaço, você não fica preocupado no amanhã. Não tem perspectivas. Ah, eu vou ficar com essa mulher hoje, porque amanhã ela vai ser a mãe dos meus filhos. E não, 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 não. Não. Eu vou ficar com essa mulher hoje porque eu tô com puta do tesão, as coisas estão funcionando e a energia está fluindo. Amanhã nós podemos voltar a nos encontrar, se assim escolhermos esse reencontro, e as coisas começam a fluir, porque nós estamos hoje também nos relacionamentos muito líquidos, né? E no processo de dar e troca. Eu vou ficar com você se você me der isso, isso e aquilo. E você só vai ficar comigo se eu te der aquilo e aquilo outro. Ok que é uma troca, mas é uma troca. É o dar e tomar, É, né? Que é diferente do presentear e receber. exatamente. Então, isso muda completamente. Então, eu fico às vezes assim, a gente está falando aqui de relacionamento, aí, às vezes as pessoas que estão assistindo e que estão solteiras, elas falam, puxa, mas e onde é que eu me encontro? Tira a palavra relacionamento, coloca a palavra encontro. Nem que você encontre uma vez por semana com aquela pessoa, ou que você troca a pessoa, tá tudo certo. Porque no final, para eu me relacionar bem com o outro, eu tenho que me relacionar bem comigo. Se eu não tenho intimidade comigo, se eu não me toco, eu não posso dizer para a pessoa, toca mais aqui, menos aqui, que aqui eu curto mais. Eu vou aprender o toque com o toque da outra em mim. Não, senhor, eu me toco, eu sei onde é que eu gosto, eu sei o que é que eu curto. Claro, como pode melhorar ainda mais? Me surpreenda, né? Toque em outros lugares, faça diferente, aí é diferente. Mas o legal é, Mais é se possível. eu não tenho os quatro elementos da intimidade comigo, a vulnerabilidade, a honra, a gratidão, eu não vou conseguir chegar nesse espaço. Que eu acho que essa que é uma das questões, quando a gente pensa em termos de encontro ou pensa em termos de relacionamento. Muitos de nós não temos isso conosco, consigo mesmo. Entendeu? Eu olho no espelho, eu me acho feio. Então eu vou para a rua, todo mundo me acha feio. Se eu olho no espelho e falo, poxa, acho que vi um gatinho, ó, que coisa linda, uau. É diferente, né? Colar de Dá um beijos. colar de beijo. Então você já vai para a vida com outra pegada. Você não vai se achando o cocô do bandido. Você fala, olha, dentre todos esses que estão no mercado, eis aqui que surge eu, a sua melhor opção. Se eu vou com essa pegada, Quer, não quer? é o que nós temos por jantar. Se você não quiser, tá tudo certo, né? Mas o legal é que você vai com a outra pegada. E nisso, só essa mudança de postura já seleciona metade, entendeu? Algumas mulheres vão te ver e vão dizer, pô, esse cara é demais para mim. E outras vão dizer, não, ele é meu número, é assim que eu quero, é isso que eu vou atrás. E a mulher é a mesma situação. Porque o que, é que a gente vê? Muitas mulheres buscando um homem para chamar de seu, mas não necessariamente que aquele homem seja a contribuição para ela. Aí o cara vira um peso, em vez de empoderá-la e ela seguir adiante, e ela E, buscar alguém à altura dela, ela acha que ela não merece um homem legal, ela pega uma porcaria na rua. e a mesma coisa serve para o homem, né? O quanto assim, não, tipo, sem julgamento, mas cada dia é uma, ninguém Sim. serve. Ou daqui a pouco entra nessa manipulação da mulher, que não é essa manipulação Uhum. legal, mas uma manipulação que Sim. pesa, né? Que vira um relacionamento meio torturante ou não saudável. E por quê? Porque não sabe nem o que quer, Sim, não sim, sabe também o que está buscando, sim, porque né? Então, quando tu faz um processo corporal, que tu se abre para isso, tu acaba se conhecendo mais, tu acaba aprendendo, a gente sempre, né, orienta durante os atendimentos ou das classes, fala com o teu corpo, vê o que, que ele quer, do que ele quer nutrir, né? Vê com o que, que teu corpo quer comer, vê com quem teu corpo quer transar, vê com o que teu corpo quer vestir, porque tu aprende a ter saber que o corpo também tem uma consciência. Se a gente for escolhendo pelo corpo, a tendência é dar com certo, certeza, né? com certeza. Eu acho que a questão dos processos corporais, eles são fundamentais para o homem, para que isso possa fazer. Que dica que eu poderia dar para as mulheres que estão nesse mundo da consciência expandida e que querem expandir os seus respectivos namorados ou cônjuges ou quem seja? Faz os processos corporais neles, convida eles para participarem das classes. De repente, vocês vão ter um baita aliado em casa, uma pessoa que, mesmo que ele não escolha ser facilitador desse ou daquele, fazer lá, mas ele vai estar consciente, ele vai poder sustentar toda essa pegada. Porque uma das coisas também que a gente percebe, Maqueles, é que às vezes as mulheres entram, tipo, legal, não estou muito satisfeito, eu vou ver qual que é a pegada. Ela entra, ela expande de tal maneira
que aquele relacionamento, aquele homem já não cabe mais na vida dela. Entendeu? Ela expandiu tanto e ele ficou tão parado ou É estagnado, energético, né? energeticamente muda tudo. Então é legal o cara também ter consciência disso, sabe? Tipo, olha, eu gosto tanto dessa mulher, essa mulher é tão importante para mim, a gente tem um relacionamento tão gostoso que ela está me convidando para fazer as barras ou para fazer um processo corporal. Quer saber? Vou lá saber, vou ver qual é, né? E de repente ele percebe que tem um mundo inteiro a ser descoberto. E ele não precisa necessariamente escolher da mesma forma, ele pode continuar escolhendo. O Gary Douglas falou uma coisa que eu acho muito linda. Ele fala assim: o Access foi criado para todos, mas nem todos ficaram no Access. Alguns ficaram pouco tempo e outros permanecerão. E o Access não exige que você abandone a sua profissão para ficar no Access. Ele fala o inverso. Aprenda as ferramentas e leve para a sua profissão, para a sua vida e revolucione a sua vida. De que maneira? O que for melhor para você. Então, às vezes, eu acho que tem um confundimento do tipo, se eu estou aqui, eu tenho que fazer só isso. Não. A ideia é trabalhar todos esses mecanismos ou todos esses organismos no mesmo lugar. E eu acho que a gente está falando de Axis e não tem como a gente falar em racional e Sim. cognitivo, né? É energético, tem a ver com física quântica. E eu percebi daí um pouquinho da minha experiência, assim, ó, que logo no início da pandemia eu comecei a ver muita live de Uhum. colegas, né? Porque eu tava afim, comprava curso, coisa e tal. E, gente, como isso influencia dentro de onde tu tá? Porque, por exemplo, o meu companheiro não parava para assistir ali comigo. Mas como a gente não morava em casa, o apartamento era pequeno, muita coisa foi entrando. Aham. Agora, quase um ano depois, às vezes ele me traz coisas que ele ouviu no workshop que eu estava assistindo lá no ano Que passado. legal isso, que fantástico. Então, o quanto a energia, essa vibração, ela vai expandir de alguma maneira quem está ao nosso redor, né? Então, o que eu posso dizer hoje é o seguinte, porque eu sempre fui muito impaciente. Tenha paciência, né? Existem vários meios de ser o convite. Exatamente. Eu acho que é por aí. Exatamente. E não força, porque se você forçar, a pessoa acaba tendo birra não do processo ou da ferramenta, mas a pessoa fica com birra porque você está forçando a barra, né? Cada um tem seu tempo. E outra, nem todo mundo tem que gostar de amarelo, que seria do azul e do verde, entendeu? Então você faz o convite, a pessoa não aceita, pois um abraço. Quando ela estiver preparada para isso, funciona. O que eu acho também que funciona, que algumas pessoas que fazem curso comigo me comentam, é que, por exemplo, você é facilitadora de barra de processos corporais. Você tem outra amiga, como a Jubine, por exemplo, que também é. Então vocês podem combinar, ok, eu atendo teu marido e você atende meu marido. Porque às vezes santo de casa não faz milagre, entendeu? A pessoa fica meio assim, meio assado. Então fala, ó, combinei com ela, vão ser 7 sessões para você e eu vou atender o marido dela 7 sessões. E aí a coisa. Ah, Não é legal isso? legal, ó. Aí começa a fluir, porque aí o teu marido vai ter um compromisso na agenda dela, que não é mais o teu, entendeu? E a recíproca é verdadeira. Com isso, todo mundo ganha, porque às vezes a pessoa fala, não, mas é porque eu estou sem grana. Não, se a questão é grana, a gente dá um jeito, vamos trocar. Vamos Então, eu vou trocar. trabalhar nesse sentido, tu vai trabalhar naquele, e você fala para ele como seria se durante essa semana ou esse mês dessas 7 sessões, você fizesse todo o serviço doméstico e ainda me trouxesse uma rosinha e me cobrisse de beijos. Esse vai ser o meu pagamento. Olha Olha, aí, como ó. pode melhorar, E o que entendeu? mais é possível. É negociar, é trocar isso, fazer isso leve, fazer isso mais acessível. E a partir daí as coisas começam a mudar de uma forma super deliciosa. Sereno, acho que tem algumas colocações aí do Deixa eu ver, eu público. acho que Não sei eu se li, mas não li. Deixa eu ver se eu olho aqui. Se eu lembra de alguma específica, deixa eu ver se eu olho aqui. Eu estou olhando longe e não estou conseguindo ler. Deixa eu ver aqui. Tem aqui Aqui, ó. Perceba a cobrança das pessoas pelo fato de não estar me relacionando. Mal sabem o quanto está gostoso assim, o quanto a minha libido está show. Uau, como pode melhorar? Então, essa é outra questão. Se você tem um relacionamento com você muito bom, você necessariamente não precisa de ninguém. Você pode se virar, inclusive, sexualmente sozinho. Compra um vibrador, recebe uma massagem tântrica, eventualmente sai com um amigo, custo-benefício, um pinto amigo, né? E vai lá e se diverte, se essa for a sua questão. Mas se isso também para você não for importante nesse momento, ainda mais em função da Covid, tá tudo certo também, não tem escolha certa nem errada, porque
Às vezes as pessoas falam assim, ah, puxa vida, essa mulher ou esse cara tem um problema que eles não estão se relacionando. Mas quantas outras 1.000 pessoas ou milhões de pessoas estão se relacionando e estão com muito mais problemas? Então, o relacionamento realmente é uma, digamos, requerimento, é um desejo seu ou é uma exigência da sociedade que você está fazendo para isso? A mulher, depois de uma certa altura, se não casa ou não tem um relacionamento, é porque ela tem algum problema. O homem é a mesma coisa. Gente, por que as pessoas... Pode Pode pop pôr nisso isso tudo. tudo. Aí vai, pega um relacionamento que é abusivo e que te destrói até você se reconstruir, já foi. A não ser que você esteja consciente. Olha, eu não quero ter um relacionamento, ou então eu quero ter um relacionamento, mas eu estou buscando uma pessoa que tenha mais ou menos esse perfil. Não no sentido, olha, magro, alto, lindo, loiro, olhos azuis, né? Isso na questão das características físicas, mas as características que você deseja. A grande maioria das mulheres deseja um companheiro, um cara que dê toda a sustentação, que fique junto, que faça, que acolha o feminino dela, que acolha os momentos de piti e que dê força. O restante é consequência, sabe? É convivência. A gente aprende muito E, se relacionando. e Serena, eu vejo muito assim que às vezes vêm as alunas para barras e eu vejo uma Ah, fala aqui. Bah, eu não quero mais me relacionar. Depois do último relacionamento que eu tive. E aí a primeira coisa que eu digo, verdade. E se esse relacionamento pudesse ser um relacionamento que vai criar leveza e diversão para aham, ti? Tu não escolhe? claro. Então eu acho legal a gente também trazer assim, ó, que a gente, eu não sei, eu já fiz isso muito. Hoje eu não faço porque de tanto que eu trabalho Aham. isso, né? Uso as ferramentas diariamente. Mas o quanto às vezes a gente fica preso também em se excluir de se relacionar. E quando eu falo relacionar, não precisa ser um namoro, nem um casamento, mas sim trocar Claro. experiências com outras pessoas, né? O quanto a gente abre mão disso se baseando no que já passou, Então, tem uma fala do Ama né? Bhagavan, que são os criadores da Diksha, que é um casal guru da Índia, que eu particularmente curto bastante. Eu também sou Diksha Giver e aprendi isso com eles, achei muito legal. Ele fala que não existe evolução sem relacionamento, que a melhor forma de você aprender a viver e evoluir é no relacionamento. Aí ele não fala só no relacionamento amoroso, em todos os tipos de relacionamento. Então, uma pessoa que vive sozinha, ela pode viver muito bem. Mas se ela se relacionar com mais pessoas, ela vai aprender esse jogo de cintura em pessoas difíceis, pessoas não tão difíceis e tal e tal. E é claro que no relacionamento amoroso é onde o ensinamento ainda é mais intenso, porque ali você troca paixões, você troca informações, você troca intimidades, você troca uma série de outras questões. Então é ali onde você se E desnuda, sereno. literalmente, né? E aproveitando, né, que o que que tá na apostila do facelift, o que que tá na apostila dos corpos? Os corpos amam ser Sim. tocados, né? E um toque do outro é 1000 vezes mais potente do que o nosso próprio se auto-aplicar. Então, né, como seria se Como, relacionar? Abrir esse como pode espaço. melhorar ainda mais, né? Como poderia ser tocado todos os dias? Olha, vou dar um toque aqui para a mulherada. Sabe qual que é o sonho de todo homem? Que é assim, Mega Blaster dourado, ser despertado com boquete matinal. Olha Olha aí, aí, ó, mulherada. fica a dica, mulheres. Quando você consegue realizar esse sonho, você fala, Jesus amado, você existe e isso é tudo de bom. E aí, quando acaba o babado, você fala, olha, gentileza gera gentileza. E aí a coisa flui, entendeu? Porque, de repente, a mulherada fica muito, ai, ai, ai. Outro dia eu estava conversando com a menina lá e nojinho, ai, não vou pegar, não vou... Que é isso, gente boa? Entendeu? Vamos empoderar estes homens. De que maneira? Fazendo aquilo que eles mais curtem, tá? Não acha que o boquete matinal não é legal? Tudo bem. Mas faz sexo de manhã, então, cedo. Esse homem já sai de casa assim, uau, hoje eu vou conquistar a minha selva, entendeu? O gato Porque a guerreiro. minha Jane já me deu o que eu gostaria de ter. Então é muito legal brincar com isso, sabe? Ver o quanto que isso pode ser interessante na vida das pessoas. Não pode ser de segunda a sexta? Ok, faz no final de semana, faz no feriado, faz no aniversário do cara, faz no Natal, faz no Dia das Crianças, sei lá, se
você tem que ter uma data específica, sabe? Mas eu acho que é legal fazer isso. E, claro, nós homens fazermos o mesmo. O que é que essa mulher gosta? O que é que empodera essa mulher? É comprar um sapato? É fazer um boquete matinal? É um boquete antes de dormir? É um beijo na boca? É uma dança? É um boteco? É um champanhe? É um prosecco? O que é que te diverte? O que é que te traz alegria? O que é que te tira do sério? E que não é como se fosse uma prova de amor. Mas o que é que mostra que a tua relação Vai trazer mais vai trazer diversão. mais diversão? De repente, às vezes, é o quê? Te ir passear na praça e andar descalço na grama, na relva. É poder caminhar de mão dadas na praia. É, de repente, tomar água gelada com uma pitadinha de limão. Sei lá, sabe? Eu acho que é legal você perguntar. Pergunta para o teu parceiro. E você, parceira, pergunta para ele ou ele para ela e tal. O que é que te faz a cabeça? O que é que eu ainda não fiz, que se eu fizesse faria diferença? O que é que eu ainda não percebi sobre o nosso relacionamento, que se eu percebesse faria total diferença? Quais são as projeções que você tem sobre mim que eu ainda não atendi, o que eu jamais vou atender, e como seria você me ver como eu sou, e não daquilo como você gostaria? E tudo que impede isso são destruídas criar agora? Errado foi igual Sim, pode, pode. os garotos e além. Vamos destruir, descriar toda essa merdaiada que a gente criou, em que homem é assim, mulher é assado, um é consciente, o outro é inconsciente, porque eu estou nesse patamar, o outro está nos... Não! Cara, se você for olhar lá atrás, sabe, aquelas relações lá dos nossos avós, era uma relação de total comunhão, de total criacionamento. Eu lembro do meu avô e da minha avó, ele saía para ir para a chácara, para o sítio, ela fazia uma marmitinha para ele, e ele voltava meio cansado, ela ia, fazia carinho, ele tomava banho, às vezes fazia uma atividade física, ela preparava o jantar. Era tanto amor, e inclusive ela fazia a gente comer legumes e outras coisas por conta disso. Então a gente chegava, ela colocava lá a salada, aí tinha pepino, imagina, alface para uma criança, tomate. Aí ela dizia: se vocês querem ficar bonitos e saudáveis e corados igual ao seu avô, vocês vão ter que comer salada. É claro que todos nós queríamos comer, porque o meu avô era muito bonitão e ele era muito gente boa, né? Essa é a pegada de fazer da vida uma vida orgástica, né? Exatamente. É sentir prazer em tudo. Exatamente, e não só. A gente conversou aqui muito sobre relacionamento, sobre a questão do sexo, como um patamar, ou digamos, como um tripé, para que esse homem possa fazer, mas a gente vai muito mais além. Vamos sobrecriar toda essa realidade, vamos criar uma realidade completamente diferente. E eu percebo que mesmo esses homens não vindo para essas classes e não estando, de repente, talvez com essa consciência totalmente expandida, esse tipo de papo, essa conversa, interessa muito a eles. Então, vamos fazer aqui uma conversa, um combinado. Todas as pessoas que estão nos assistindo vai mandar essa live para os seus respectivos cônjuges, namorados, crushes, ou inclusive algumas pessoas que vocês estão pensando em pegar no futuro, para já ir trazendo a história. Aí vocês falam: olha, assista essa live e depois a gente vai ter uma conversa para ver como que nós podemos melhorar ainda mais o nosso relacionamento. O que mais é possível? O que mais é possível com os nossos corpinhos? Ai, adorei, Serena. Não sei se a gente vai se prolongar muito, já passamos de 1 hora, o papo está muito gostoso. É uma delícia. Eu acho que a gente pode voltar a falar sobre isso em outro momento, porque às vezes quando a gente passa de 1 hora, as pessoas às vezes não conseguem assistir, fica meio pesado, já meio-dia, já deve ter gente aí com o estômago roncando. A gente faz isso no outro momento. Eu queria te agradecer pelo convite, foi uma delícia a gente conversar, e esse é um tema que é inesgotável. Amei. Né? E a hora que tu quiser, me convida que Maravilha. Eu venho de novo, que eu sou parceira Maravilha. De live. Sou a louca das lives, adoro. Que bom, então. Gratidão imensa pela tua disponibilidade de ter... Eu falei contigo e na hora tu já topou, então só tenho a agradecer. Eu também, eu agradeço muito a você, e para mim é um prazer falar sobre esse tema, que eu quero que as pessoas busquem mais encontros. Eu quero ver muito mais homens felizes, bem comidos, e mulheres realizadas dizendo: olha, depois daquela live encontrei um homem com a consciência expandida e agora eu estou expandido, inclusive a família. E como pode melhorar ainda mais? Ô, Serena, isso que a gente nem falou, né? A gente ficou falando agora no final da diversão, de buscar diversão. Nem falamos o quanto, né, o dinheiro segue a diversão. Oba!
Ainda dá para fazer uma live Vamos. só voltando para Na esse lado próxima a aí gente também, fala isso. né? A diversão, o dinheiro segue a diversão e a diversão segue o sexo. E a gente trabalha esses três pilares. Como pode melhorar? Um beijo, querida. Beijo, Tchau. então, Um beijo para vocês todos e até que a nos próxima acompanham. oportunidade.